face eu quero ver e dizer-te o quanto eu te amo. Teu amor quero sentir dentro de mim. Tua glória quero ver bem junto a ti. Para estar contigo agora, tudo que é ruim eu jogo fora. Tua face eu quero ver e dizer-te o quanto eu te amo. Teu amor quero sentir dentro de mim. Tua glória quero ver bem junto a ti. Por causa do teu amor, posso sentir teu calor, posso sentir teu poder, amado Jesus. Ouvir tua voz, sentir tua mão me tocar. Quero te dar o melhor do meu louvor. Por causa do teu amor, posso sentir teu calor, posso sentir teu poder, amado Jesus. Quero ouvir tua voz, sentir tua mão me tocar. Quero te dar o melhor do meu louvor. Por causa do teu amor, posso sentir teu calor, posso sentir teu poder, amado Jesus. Quero ouvir tua voz, sentir tua mão me tocar. Quero te dar o melhor do meu louvor. Por causa do teu amor, posso sentir teu calor, posso sentir teu poder,
Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Há jamais amor começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever teu amor. A começar em mim. A começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Mais amor em mim. Que haja amor a começar em mim, mais amor. Que haja mais amor em você, que haja mais amor em nós. Essa é a nossa mensagem sempre. Sempre que a gente pregar, o propósito é esse. Podemos falar de livros diferentes, até mesmo de temas diferentes, mas o propósito é sempre que haja mais amor. O amor é uma coisa tão grande que nunca vamos conseguir esgotar aquilo que ele é. E a gente sempre vai poder fluir mais amor de nós. Isso me enche de esperança. Eu não sei você, mas eu fico muito esperançoso de saber que o amor é uma coisa tão grande que eu ainda não fechei, que eu ainda não... Ninguém fica entupido de amor, de amar. Então a gente sempre pode receber mais, podemos aprender mais, e esse é o nosso propósito. Bom, quero mandar um beijão aí pro pessoal que está com a gente, meu pai, a Graça, Sueli de Souza, Estela Rodrigues, Adriana Amada, Poliana Muse, a Poli Muse, a Maria Rangel, Lourdes Gonçalves, Gilson Ribeiro, Edileuza, a Érica Luiza. Às vezes eu confundo seu nome, Érica. Às vezes eu falo Érica Beatriz, Érica, eu confundo. Aí depois eu vou no Facebook e desculpo que é Érica Luiza. Vanessa Jacomel, a mais interativa das nossas participantes aqui na live, na transmissão. Dar um abração para o Evandro Santos, para a Fernanda Conceição. Deixa eu ver quem mais está conosco. Vamos lá, vamos lá. Suzy Correia, mandar um beijão para Suzy. Thalita também, pastora Thalita e o pastor Jonatas, pessoal bom lá de Vila Velha. E a Vanessa está dizendo aqui, boa noite, deixei minha aula online da faculdade e vim para cá.
Não consigo deixar a terapia, depois volto para a aula. Bom, que a sua aula depois seja melhor ainda, né? Que a gente não atrapalhe a sua aula, mas que você possa aumentar em disposição aí e aprender até mais depois dessa transmissão. Bom, vamos orar, vamos buscar a Deus através da oração. Pai, nos ajuda. Tua filha, a seguir essa live, ela vai entrar na sua aula da faculdade. Que de alguma maneira aquilo que ela receber aqui possa ajudá-la. Muitos de nós vamos batalhar coisas, vamos precisar lutar e desejamos ser vitoriosos, que o Senhor nos encha de força, que em nome de Jesus possamos vencer. É assim a nossa vida, sempre lutando, tem sempre um prato caindo que a gente precisa alcançar com rapidez para que ele não se quebre, que o Senhor nos fortaleça. Que seja um tempo de renovação. Queremos um tempo de qualidade contigo em que possamos ouvir a tua voz falando ao nosso coração e ao mesmo tempo possamos lançar diante do Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Que tudo aquilo que vai acontecer aqui faça algum sentido para que a gente melhore, para que a gente seja direcionado pelo teu Espírito Santo, para que as nossas tais emoções que por vezes nos sabotam percam força e ganhem força o fluir do Senhor, o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Lamentamos, Pai, as vidas perdidas, o luto de tantas famílias ao longo de todos os estados brasileiros. E queremos, Pai, entregar algo para as pessoas que traga consolo, que traga força, que a gente possa estender as nossas mãos em favor de alguém, que a gente não fique parado, que a gente não se aliene, que a gente não finja que nada está acontecendo e que a gente também não sobeje em preocupação a ponto de ficar paralisado ou até mesmo retroceder no caminho. Que a gente se lance na jornada com coragem, avancemos com ânimo, com esperança no nosso coração. Nós lançamos aqui um clamor em favor das famílias, que haja entrosamento, que haja harmonia, que haja alegria, que haja força dada por ti, para que não haja distanciamento das famílias, mas uma maior aproximação. E a força das famílias possa trazer a bênção para a sociedade. Assim a gente possa reinventar a vida em todas as cidades, expressando o amor a começar por nós. Nós assim oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mandar um beijão aí para minha tia vizinha que entrou agora. Eu agora estou com um compromisso pesado, né? Porque a live tem que ser boa, porque a Vanessa deixou a aula para assistir a live, então tem que fazer sentido, né? Que Deus nos ajude. Bom, eu tenho um texto para ler com você, para a gente fazer uma reflexão, que está em Gênesis capítulo 28. Eu vou ler o verso 10 ao verso 12. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10, enquanto você localiza, eu vou tossir um pouco e tomar um pouquinho d'água. Diz assim o texto. João Holanda, a paz, um beijão. Diz assim o texto: Jacó saiu de Berseba a caminho de Harã. Ao escurecer, procurou um lugar para passar a noite. Na hora de deitar, ajeitou uma pedra debaixo da cabeça no lugar de um travesseiro. Ele dormiu e teve um sonho. Uma escada, apoiada na terra, chegava até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que o Senhor abençoe a palavra. Eu quero dar um título para essa mensagem: Travesseiro de Pedra e os Anjos. Travesseiro de Pedra e os Anjos. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é, na verdade, uma dica que pode ser usada para a leitura da palavra como um todo. O texto diz que Jacó saiu de um lugar e ele foi a caminho de outro. Muitos textos da Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento, vão mostrar migrações, gente saindo de um lado, indo para outro. Quando você lê que alguém está se mudando de um lugar para o outro,
apanhe a ideia de que a palavra vai te ajudar a fazer mudanças na vida. Todos nós, se tem algo que abrange a todos nós, é a necessidade de mudanças, e a gente tem programações, a gente tem projetos, e a gente, diante dos projetos que tem, a gente tem expectativas, a gente tem preocupações em relação a essas mudanças. Então, tudo que a gente vai falar aqui serve para você, se você está precisando de mudança. Se você está fazendo algum tipo de mudança, se está acontecendo alguma mudança na nossa vida, e eu acho que, sem dúvida, essa quarentena, ela trouxe a força, né? Não foi nós não pedimos por essa mudança, mas ela veio sobre nós, a gente entende que essa palavra é para nós. Ela nos abrange porque quando ela fala que alguém está saindo de um lugar para o outro, a gente precisa entender o que esse texto pode falar sobre as nossas necessidades de mudança. Então, se você tem expectativas, se você tem preocupações, se você tem planos na vida, se você tem projetos, se você está passando por alguma mudança ou alguma coisa está mudando ao teu redor, esse texto ele vai falar ao teu coração, essa mensagem vai cumprir um propósito abençoador na sua vida. Então vamos lá. Ele sai, mas um pouco à frente há um limitador. A Bíblia diz que começou a escurecer. Às vezes, a gente tem a disposição, a gente planeja, a gente tem o desejo, a gente se dedica, se esforça, faz a nossa parte, mas encontramos um limite, uma restrição, uma barreira. Não dava para Jacó prosseguir, ele teve que parar. Você já viveu essa experiência? Eu estava contando para vocês que a gente começou a se reunir em março. Aos sábados, a gente começou a se reunir presencialmente. Veio a pandemia, só fizemos 2 encontros. Precisamos parar. Por força de uma pandemia, nós precisamos parar. Uma mudança que a gente não programou, ela aconteceu. É como se viesse a escuridão e não desse para prosseguir. Existem situações que fazem com que os nossos pés não tenham o poder de avançar na jornada. Mandar um beijão aí pro Luiz e a Ecleia também, lá em Portugal. Mandar um beijão para vocês aí. Estou vendo que ele entrou aqui na live. Boas experiências tivemos juntos, graças a Deus. Bom, então existem situações que não dá para a gente seguir. Você já se encontrou numa situação assim? Em que você até queria, mas não dava para prosseguir por algum motivo? Pois é. Aconteceu isso com Jacó. E é muito importante que a gente saiba de uma coisa. Quem força a prosseguir sem luz, tropeça. Para que você e eu caminhemos, para que a gente possa cumprir uma jornada, nós precisamos de luz. Sem luz, a gente não consegue caminhar, não há direção. Sem luz, a gente não consegue prosseguir. O problema é que às vezes a gente quer prosseguir sem estar enxergando. Pode ser num relacionamento, pode ser num tipo de trabalho, num tipo de negócio, num tipo de relacionamento. Enfim, pode ser tanta coisa. Você já deve estar sabendo aí o que é na sua vida que talvez você tentou prosseguir, mas não era para prosseguir, era para parar. A gente gosta muito de uma mensagem que diga que a gente vai conseguir e que a gente não vai parar. Mas a verdade é que existem situações na vida que nos pedem para nós pararmos. Para nós parar. Olha, eu vou separar vocês dois aí, Estela e João. Vou fazer igual o professor na escola, hein? Vocês estão conversando aí paralelamente. Vou fazer igual o professor na escola. Vou separar vocês. Vou colocar de um lado um e o outro lá no outro canto da sala. João Holanda é um artista, né? Todo mundo gosta do João Holanda. Eu também, que não sou bobo, também gosto muito. Então, existem situações que não dá para prosseguir. E eu preciso compreender que talvez eu esteja tentando prosseguir sem luz.
A gente precisa chamar pela luz e quando ela incidir, a gente vai seguir. Se ela não vier sobre nós, se não houver iluminação, nós não podemos prosseguir. Então, há um apego, a gente precisa estar apegado, não é com o que a gente quer fazer, mas com a luz. A gente tem que ter uma ligação com a luz. Às vezes a gente está tão apegado ao que a gente quer fazer que a gente não quer saber se tem luz ou se não tem. Olha aí, olha que coisa bonita, o Luiz está dizendo, toda a minha vida estarei grato a Deus, ao irmão André, por colocar na minha vida. Eu que agradeço, foi muito marcante, né, a nossa ligação, a passagem que nós tivemos juntos lá em Portugal. Que Deus abençoe Portugal, que Deus abençoe todos os irmãos portugueses, né? Foi muito importante para a nossa vida, né? Todos vocês, né? Porque o país não é só o lugar, são as pessoas, né? Então o que a gente tem mais lembrança é da nossa convivência com as pessoas, graças a Deus por isso. Então existem situações que a gente não pode prosseguir. Muita gente se apega ao que quer fazer e não quer saber se tem luz. Se tem luz, a gente segue. Outra coisa que acontece que é muito comum é quando uma pessoa não joga com a gente na luz. Se uma pessoa não fala a verdade, se ela tem palavras que são confusas, que a gente não consegue discernir bem, é difícil caminhar com uma pessoa assim. Agora, quando há luz, é fácil de caminhar. Quando eu mostro quem eu sou, o que eu pretendo, o que eu posso, o que eu não posso. Às vezes o que acontece conosco é que simplesmente a gente não tem condições, mas a gente não quer dizer, a gente não quer se render à verdade sobre as nossas condições. Às vezes a gente não tem condição de ir à frente, a gente diz, não, eu vou conseguir. E a gente não consegue reconhecer que, por vezes, chega a escuridão e é momento da gente parar. Bom, o que Jacó fez? Já que ele não podia prosseguir, ele procurou um lugar. Isso é muito importante. É fundamental que quando a gente não possa prosseguir na jornada, a gente encontre um lugar em que a gente possa esperar. Não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que encontrar esse lugar, que é o lugar da busca. É o lugar onde a gente vai descansar em Deus. É o lugar em que a gente vai procurar se inteirar sobre o que a gente vai fazer depois. Existem coisas que Deus mostra que vai fazer na nossa vida que não vão acontecer da noite para o dia. Talvez ainda vai levar tempo. E aí nós precisamos reconhecer esse lugar onde a gente pode se preparar para receber aquilo que vai vir adiante. Então Jacó ele procurou um lugar. Escureceu, ele parou. Não vai prosseguir, não dá para prosseguir no escuro. E ele sabe que vai precisar aguardar o outro dia, mas ele procura um lugar. Em que lugar você está? A pergunta que eu e você precisamos fazer para nós mesmos é essa. Em que lugar nós estamos? Será que a gente está num lugar de espera, em que a gente vai aguardar o momento certo de fazer, ou a gente age por rompantes e não está sabendo aguardar aquilo que Deus ele tem para nós? Tem muita gente vivendo no escuro. O texto parece muito óbvio, mas o que mais existe é gente que está vivendo no escuro. Está fazendo as coisas na escuridão. Agora, se não tem luz, a gente para. Se a gente para, a gente precisa saber aonde vai parar. E ele procurou um lugar. E a Bíblia diz, segundo o texto que nós lemos, que ele ajeitou uma pedra. Irmãos, não é o lugar mais cômodo, não é o lugar mais simples, não é o lugar mais fácil, mas é o lugar que deu para ele se ajeitar. Às vezes nós não estamos na vida como nós gostaríamos de estar, mas precisamos ter essa tranquilidade, essa paz de sabermos que estamos aonde podemos estar. Tem muita gente que vive indignado, murmurando, se complicando, se perturbando porque não está onde gostaria de estar. Você precisa estar aonde você pode estar agora. E ter paz com isso. Tem coisas que não vão se resolver da noite para o dia.
mas você está resolvendo. Ele já ajeitou uma pedra ali, e é interessante que não é o seu travesseiro, né? Tem gente que quando viaja, leva o seu travesseiro, porque nem que vá para um hotel bom, ele considera que o travesseiro alheio, seja do hotel, seja de que lugar for, não vai ser tão bom quanto o próprio travesseiro. Porque o teu travesseiro, ele pega a forma da sua cabeça. O teu travesseiro, ele tem o propósito de trazer comodidade e conforto para você. Uma pedra não dá conforto. E aí, se a gente crê que Jesus é a nossa luz, Jesus também é a pedra em quem a gente pode descansar. E aí, quando se trata de Jesus, o descanso, ele acontece, ele é real, ele é possível, porém, nós é que tomamos a forma da pedra e não a pedra toma a forma da nossa cabeça. Um travesseiro, ele é molinho, ele vai se encaixando, se moldando a nossa cabeça. Mas uma pedra não. E é isso que a gente precisa saber. Nós precisamos nos ajustar a Jesus. Não é Jesus que precisa se ajustar a nós. A gente gosta que as pessoas se ajustem à nossa maneira de pensar. A gente quer ser compreendido e reconhecido pelas pessoas, mas quando se trata de Jesus, nós precisamos compreendê-lo. Nós precisamos alcançar aquilo que ele tem para nós. Nós somos quem precisamos nos ajustar, tomar a moldura daquilo que ele é e representa para a nossa vida. Todo dia tem que haver esse esforço de deixar de lado quem queremos ser para ser quem podemos ser em Jesus. Então eu tiro o travesseiro da minha casa, do meu jeito, da minha forma de ser e pensar e coloco a pedra firme que é o Senhor Jesus. Pode não ser confortável, mas traz descanso. Pode não ser do jeito que eu quero, mas traz solução para a minha vida e é o que a gente vê que quando ele deita ali, de tão cansado, ele estava vindo de uma perseguição, né? Estava com medo do irmão. Lá, a besteira que ele fez lá atrás, no passado, ele estava ainda com aquilo na cabeça, estava preocupado em arranjar uma esposa, em formar uma família, em mudar de vida. Ele estava saindo de um lugar indo para outro, ele queria viver algo novo. E aí ele encontra essa pedra, ele não pode prosseguir por causa da escuridão e ele descansa ali e a Bíblia diz que ele sonha. Você só pode sonhar se descansar em Deus. Se a gente não descansa em Deus, a gente não consegue sonhar. A única coisa que a gente consegue é se preocupar ou se iludir. Tem muita gente que acha que está sonhando e, na verdade, está apenas se iludindo. Porém, quando a gente descansa em Deus, a gente pode de verdade sonhar. E aí a gente pode ter a esperança de vivermos aquilo que a nossa realidade não mostra, né? Não está patente aos nossos olhos. A gente olha e não vê, mas a gente descansa em Jesus e já pode sonhar. Você e eu não podemos viver somente com aquilo que a gente vê. O que a gente vê é um noticiário falando de mortes. O que a gente vê é a confusão que se instalou no nosso país em tantas áreas. O que a gente vê é muito preocupante. Porém, aquele que descansa em Deus, ele não se aliena. O que ele vive? Ele descansa em Deus, ele sonha em Deus e é o cumprimento desse sonho, é a manifestação do poder de Deus fazendo com que os sonhos que ele coloca em nós se cumpram, é que vai mudando a nossa vida, vão mudando a nossa história e também vai mudando, né? Há um desdobramento na nossa família, na sociedade, na nossa comunidade de fé. Isso vai se alastrando, olha só que benção. A gente vive como fruto, essa aqui é a grande verdade, de pessoas que sonham. Alguém sonhou em construir coisas que a gente usa, como um celular, né, um carro, um avião, coisas que dão a possibilidade, não é? Alguém sonhou, alguém descansou no sentido de se aplicar em alguma coisa e trouxe
a manifestação disso, isso trouxe uma evolução, um crescimento, que dirá espiritualmente, que é o nosso propósito aqui. E a Bíblia diz que quando ele sonha, ele no sonho vê uma escada que toca o céu. Veja só, os seus pensamentos podem tocar o céu. Os seus pensamentos podem tocar o céu. Jacó viu uma escada que saía da terra e que alcançava o céu. Eu não consigo com as minhas mãos, eu não consigo com a minha força, eu não consigo com alguma coisa humana, mas eu consigo pensar, olha só, Deus te deu uma faculdade de emitir algo que é capaz de chegar até o céu. Olha só que coisa incrível. Nós temos a capacidade de pensar. E à medida que a gente pensa, a gente pode tocar o céu. E aí, eu quero dizer algo que pode parecer muito polêmico para você. Mas basta que você permita que o Espírito Santo testifique no teu coração se isso é de Deus ou não. O sonho que Jacó teve, ele viu anjos. E a gente tem uma preocupação, algumas pessoas têm a preocupação de trazer para si uma imagem de como é um anjo. Normalmente se pintam anjos com asas, louros, de olhos azuis, vestes brancas. Mas e se os anjos forem pensamentos de Deus? Olha só que coisa maravilhosa se você tem a sua mente, talvez confusa, cansada, preocupada, talvez tumultuada, e aí você descansa, você fala assim, não, hoje eu não vou assistir a aula agora não, eu vou assistir a live, depois eu vou ouvir a aula. E aí você coloca a tua mente em Deus, e Deus começa a colocar pensamentos dele em você. Olha que coisa poderosa. Eu conheço histórias, assim, na nossa breve história aqui de transmissões, eu conheço história de pessoas que estavam passeando pela internet e acharam a live e entraram. E aí Deus começou a plantar coisas no coração. Então, eu creio que Deus pode colocar pensamentos dele em nós. E eu não consigo ver isso diferente do que anjos que ele coloque. Então eu não preciso que o anjo tenha asas, eu não preciso que o anjo tenha olhos azuis e nem cabelos loiros. Eu não preciso que o anjo tenha vestes brancas. Eu só preciso que a minha mente seja povoada pelos pensamentos de Deus. Eu só preciso que a minha mente seja povoada pelos pensamentos de Deus. Se a gente se detivesse nisso, nós teríamos mais experiências com anjos do que se a gente imaginar que tem que alguma coisa se materializar diante de nossos olhos e a gente poder tocar ou ser tocado. Isso não é tão importante. Essa é uma experiência mística que perde o seu valor quando a gente se dá conta de que todos os dias Deus envia pensamentos dele para habitarem na nossa mente. Quero dizer para você que muitas vezes na vida você se preocupa em elaborar pensamentos que possam te tirar de buracos, que não façam com que você tropece, que te livrem de abismos, enfim, que te ajude a suportar o peso das coisas da vida. Mas existe um caminho ainda mais excelente, que é o caminho de buscar a Deus. Tem situações que a gente não consegue avançar. Se a gente não tem como avançar, a gente precisa recorrer a alguém. A gente recorre a Deus. Ele é o lugar de segurança. Colocamos a nossa mente, olha aqui a cabeça, a mente no travesseiro de pedra. E aí esse travesseiro de pedra ele vai moldando a nossa cabeça. Então a gente já começa a ver os anjos, a gente já começa a ver o mover de Deus. A seguir a esse texto, Jacó, ele ouve Deus falar sobre promessas. É só quando eu descanso em Jesus que ele começa a visitar a nossa mente e aí eu tenho pensamentos
muito mais ampliados do que se eu dependesse apenas do meu esforço mental. A vida é muito mais descansar em Deus e estar atento ao que Ele vai te informar e a seguir você vai precisar fazer, do que você sair fazendo as coisas. Nós precisamos parar de sair fazendo coisas e precisamos encontrar um lugar em que a gente possa descansar em Deus e receber de Deus aquilo que nós precisamos. A João Holanda está falando aqui. Eu amo o termo acampa os anjos ao meu redor. Faz sentido, sim, considerar anjos como sendo pensamento bom. Minha oração é que esses pensamentos bons sempre estejam ao meu redor. Que lindo. Eu nem tinha pensado nisso, João. É muito bom essas pessoas boas que Deus coloca na nossa vida que sempre nos inspiram, né? Na verdade, há um texto, né? No livro de Salmos que fala isso. Acampa os anjos ao redor daqueles que o temem. Olha só que coisa interessante, né? Quando a tua mente é acampada, se torna um acampamento de anjos, de pensamentos bons, você se sente seguro. Quando eu vou em algum lugar, por exemplo, agora não por causa da pandemia, mas eu vou em algum lugar, eu vou cantar, vou pregar, às vezes a pessoa fala, olha, pode vir que aqui é tranquilo. Às vezes é um lugar muito simples, mas a pessoa tem a preocupação de dizer, olha, pode vir que aqui não tem problema. Ou senão, olha, eu vou te apanhar e você entrando comigo não tem problema. Quando a pessoa traz essa tranquilidade para a gente, não temos mais problema. Então, quando a nossa mente ela cede e ela se torna acampamento de anjos, eu sigo. Esse é o livramento. Ó. A maior prisão está aqui. Ó. O que mais pode prender eu e você é a nossa mente. Às vezes a gente não avança porque a nossa mente ela está bloqueada. Quando a gente se dá conta que está escuro, o que a gente precisa fazer? Precisa descansar em Deus. E logo a nossa mente vai, os pensamentos maus vão dando lugar a pensamentos bons, e isso vai nos indicando aonde os nossos pés devem ser colocados. É esse anjo que eu quero na minha vida. Aliás, eu acho muito complicado que anjos sejam sempre brancos e de olhos azuis, porque aí nunca vai ter um anjo parecido comigo, não é? Precisamos perder, muitas vezes isso vem de concepções medievais a respeito das coisas e aí a gente se preocupa, né, com isso. Agora, na verdade, o que nós precisamos é realmente que Deus ele dirija a nossa mente, povoando a nossa mente de pensamentos bons. A Vanessa está dizendo, sim, eu acredito muito que encontramos anjos no pensamento. E também através de pessoas. Continua afirmando que encontra o anjo no trem, no metrô e no anjo. É isso, e no ônibus. Sabe o que acontece? Pessoas são capazes de encontrar em pessoas anjos. Essa que é a ideia. Pessoas boas geram bons pensamentos. Se eu tenho bons pensamentos a respeito de qualquer um de vocês, isso se deve ao fato de que, ao olhar a vida de vocês, eu penso coisas boas. Quando uma pessoa se torna exemplo para mim, eu quero pensar como aquela pessoa. Para tudo na vida a gente procura alguém que seja especialista. Para tudo na vida a gente procura alguém que saiba dar a resposta que a gente não tem. E quando uma pessoa ela começa a influenciar nossa vida, o que acontece? A gente se torna um pouco aquela pessoa. Eu me lembro, já dei esse exemplo aqui inúmeras vezes, as vezes que eu fui na terra da minha mãe, os meus pais são da Bahia, e as vezes que eu fui lá, o tempo que fiquei, às vezes de férias, eu voltava com sotaque. Quando morei em Portugal também, a gente pega um pouco de sotaque, apesar de conviver com muito brasileiro, a gente acaba apanhando um pouco o sotaque, maneira de escrever, não é? De elaborar os pensamentos, né? Criar frases. Às vezes a gente começa a criar frases, está num outro país, você começa a criar frases segundo o idioma daquele lugar. Então é muito importante, e aí eu acho que vocês tocaram num ponto muito, muito legal.
É muito bacana que a gente se associe a pessoas e creia que pessoas boas podem nos conduzir a bons pensamentos, e bons pensamentos são manifestações de Deus na nossa vida. Quando não trazem, e é isso, se eu não me engano, falei ontem, quando alguém num encontro na vida não traz algo bom, indiretamente ele está ensinando alguma coisa. Por quê? Porque simplesmente quando alguém faz algo que não seja bom, está me dando o caminho do que não fazer. Alguém pode me dar uma lição de como não fazer, e aí já está me indicando o caminho. Se eu vejo uma pessoa perder o controle e fazer algo ruim, eu logo compreendo que eu não posso perder o controle para não fazer uma coisa tão ruim quanto fulano ou ciclano. Então assim a gente vai crescendo, né? vai experimentando. Vanessa está dizendo, eu toda mineira falando carioquês. É isso aí. Sotaque é uma coisa que vem pela convivência. E eu quero profetizar sobre a tua vida que à medida que você se envolver com Cristo, que você passar pela terapia de Cristo, você vai ganhar o sotaque do céu, o sotaque do reino, que vai manifestar o poder de Deus sobre a tua vida, liberando o teu caminho para que você possa cumprir tua jornada e ser vitorioso. É isso. Eu ganho sotaque à medida que convivo. À medida que tenho mais intimidade com Jesus, tenho mais de Jesus em mim. E a influência dele se torna maior e ela prevalece sobre qualquer outro rompante que eu possa apresentar. Essa é a nossa experiência, essa experiência cristã. A gente não pode esquecer da história da igreja cristã. A história da igreja é que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pelos outros que não eram cristãos, porque simplesmente as pessoas viram evidências no jeito de viver daqueles primeiros cristãos e eles disseram, são eles pequenos cristos, lembrando de quem era o líder deles no seu ministério terreno. Quando Jesus passou por aqui, ele deixou pessoas que passaram a seguir e a viver como ele disse que era para viver, e as outras pessoas que não conheciam passaram a conhecer e reconhecer pequenos cristos, gente que vivia como Cristo viveu. Eu quero viver como Cristo viveu. Jacó é alguém que tem uma história linda, tem seu nome mudado, sua vida completamente transformada, era um homem enganador, suplantador, e ele se torna alguém muito especial, um dos patriarcas da história do povo, dá nome a uma nação, né, Israel. E aí a gente vê que é isso que a gente precisa. A terapia de Cristo é deixar de ser Jacó e passar a ser Israel. E nessa caminhada, quando pinta a escuridão, quando ela surge na nossa vida, a gente precisa se aplicar a esse lugar em que a gente descansa em Deus e Ele habita a nossa mente com os pensamentos que são dele. Amém. Pai, nós queremos ter os pensamentos que venham de Ti. Que esses anjos desçam, que esses anjos subam, que haja uma comunicação da terra com o céu, do céu com a terra, e a gente possa sacar esses valores da eternidade, aplicando-os no nosso coração, e que a nossa vida seja uma expressão daquilo que vem do Senhor para nós. Livra-nos de querer andar sem luz, para que a gente não tropece, mas que a luz do Senhor incida sobre nós e nos indique o caminho que nós precisamos seguir, que nenhum de nós fique sem direção, que nenhum de nós fique sem luz, porque a luz vai nos fazer enxergar aquilo que nós precisamos mudar. A luz também vai nos mostrar o caminho que precisamos seguir. Ó Deus, que a gente se deite, mesmo que a gente não encontre o conforto, a comodidade que gostaríamos, possamos descansar nessa pedra angular que é o Senhor Jesus, e nele possa residir toda a nossa segurança. Que a nossa firmeza não seja se estribar na própria força, mas descansar em Jesus. E à medida que descansarmos em Ti, que possamos sonhar, não para ostentar, não para termos mais do que as outras pessoas e vivermos vidas opulentas, opressivas em relação a outras pessoas, mas para que a gente viva os sonhos de Deus.
Que os nossos olhos se fechem, mas o nosso coração se abra e pela fé possamos receber aquilo que o Senhor tem para nós e assim sejamos encaminhados a cada dia segundo os pensamentos. Faz da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso coração, um acampamento de anjos. Que anjos possam se acampar em nossas mentes, dando lugar àquilo que é teu, que a gente possa tirar, que possamos emitir ordem de despejo para os pensamentos que não glorificam a Ti, que nos derrotam, que nos entristecem, que nos fazem retroceder, paralisar, que enfim a gente possa, recebendo esse acampamento de anjos, ter uma nova vida em Jesus. Faz essa obra para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Eu tenho certeza que você vai ter experiência com os anjos do Senhor. Que você possa ser marcado por experiências gloriosas, em que Deus indique o caminho que você possa seguir. Deus abençoe todos vocês. Muito bom, Luiz, te ver por aqui. Que o Senhor continue te abençoando muito. Abençoe a todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos mais um dia aqui crendo que esse tempo que a gente passa juntos, há um acampamento de anjos vindo na nossa direção para não apenas nos visitar, mas para habitar em nós. Que o Senhor abençoe a todos.